Olá, meu nome é Rubens Musi, uma alegria ter você com a gente nesse bate-papo, nessa conversa aberta com o Maurício Zagari. Maurício Zagari, seja muito bem-vindo, alegria ter você com a gente hoje, viu? Obrigado, Rubens. É uma alegria estar aqui com você, com o pessoal que está assistindo a gente. Espero poder contribuir aí para a jornada de fé de todos aqueles que estão conosco. Faz com certeza, viu? O Maurício é um escritor, ele é jornalista, um escritor, é um teólogo, e ele fundou uma editora muito legal, que é a God Books. Ele vai com certeza falar um pouquinho mais desse projeto dele, mas muito bem-vindo com a gente no tema o Evangelho Self-Service. A gente vai trabalhar esse tema hoje, o que é o Evangelho nesse mundo contemporâneo, o que significa esse Evangelho self-service. Eu já vou de cara, então, perguntar para o Maurício, o que você quer dizer com isso? O que é um evangelho self-service, Maurício? Bom, evangelho self-service é parte do conceito que a gente usa em restaurantes, né? O que é o self-service no restaurante? É aquele em que você não recebe uma comida à la carte, você não recebe uma comida pronta. Você olha para uma série de possibilidades e você se serve de acordo com aquilo que lhe serve melhor, né? Então, essa metáfora do evangelho self-service, ela remete a essa ideia de um evangelho em que a gente pega o que é melhor para a gente. E isso é um problema, né? Porque a gente sabe que o evangelho, ele não é um evangelho no qual eu me sirva de acordo com aquilo que eu quero, mas é Sim. aquele evangelho do qual nós nos servimos, se a gente pode usar esse verbo, de acordo com o que Deus quer. Então, se a gente fosse pegar essa metáfora do restaurante, quem, o evangelho verdadeiro seria o PF, né? O prato feito. É aquele que Deus prepara, Deus coloca ali o que ele quer que a gente coma, ele vem, traz e põe na mesa. A gente come aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou a beterraba, a gente tem que comer a beterraba. Se Deus mandou o jiló, a gente tem que comer o jiló. E claro que tem a picanha também, mas não é a gente que escolhe, né? No self-service, não. A gente olha e a gente toma a decisão do que vai nos servir, do que eu quero me alimentar dentro disso que está aqui possível. Então, essa seria, acho que, a melhor definição dessa metáfora utilizada nesse conceito. Ah, muito bom, eu acho que faz sentido, é muito claro o que você está dizendo, né? E às vezes não é esse prato que a gente acaba escolhendo por nós mesmos, não é um prato bem balanceado, não tem todas as vitaminas que a gente frequenta. Frequentemente a gente acaba pegando uma série de junk foods, né? De pratos aí que não são saudáveis para nós, né? Acho que é um tema muito interessante. Isso tem muito a ver com a linguagem. Como você fala, assim, me parece uma coisa da linguagem de comércio, de mercado, de restaurante. Parece que a gente está falando de uma pizzaria até, né? Como é que você escolhe uma pizzaria, né? Às vezes é pelo estacionamento, pelo atendimento, pelo preço, né? Qual que é a origem, então? Talvez eu esteja adiantando um pouquinho nessa pergunta, mas quais seriam as origens dessa forma de ver o evangelho, que é um falso evangelho, sim, com Claro. certeza. Quais são as origens que você vê desse falso evangelho? Bom, a gente tem uma origem histórico-filosófica, né? Se você pega, por exemplo, os dois termos desse conceito, self e o service, né? Vamos começar pelo final. O que é o service? É o serviço. No Evangelho, nós somos chamados para servir, né? Nós servimos. No self-service, nós queremos ser servidos. Então, o conceito de cara, ele já inverte o significado de serviço dentro do Evangelho, né? Eu não estou aqui para servir, eu estou aqui para ser servido. E o self, ele vem complementar bem essa ideia, porque ele vem a servir o self, ou seja, o eu. Então, é o evangelho que busca servir ao indivíduo. Ele tira o foco do Senhor, tira o foco do Cristo e põe o foco naquele que está ali buscando ser servido. Se a gente for pegar assim a origem do conceito do evangelho self-service, como ele se apresenta hoje, ano 2022, século 21, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo. E, claro, que há uma evolução histórica longa para a gente falar sobre isso, mas eu acho que tem um evento filosófico, social, que impulsiona muito esse conceito, que é o advento da chamada filosofia existencialista no século XX. Né? Uma filosofia que tem como seus maiores representantes, os mais conhecidos, seriam Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir,
e que, na verdade, requenta uma filosofia de mais de 2 milênios atrás, desenvolvida por um filósofo chamado Protágoras, que estabelecia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, isso não é novidade, isso vem lá da Grécia Antiga, e isso é trazido com uma força muito grande dentro da sociedade ocidental do século XX, quando o existencialismo traz isso à tona. E o existencialismo, ele, claro, ele é um composto de várias características, mas ele tem essas duas características que são muito fortes. Primeira é o relativismo. Então, não existe o conceito absoluto. Logo, o existencialismo, ele pega o PF que Deus nos entrega e joga no chão. Fala, isso aqui não. E aí ele vai e ele estabelece, junto com o relativismo, o existencialismo, perdão, a ideia de que o homem, o self, o eu, sou a medida de todas as coisas. Esse pensamento, ele inunda a sociedade ocidental do século XX em diversas áreas, de formas que hoje, até as pessoas, os millennials, o pessoal mais novo, às vezes nem sabe disso, porque já herdou essa sociedade com esses valores, mas uma sociedade que foi totalmente influenciada por esse pensamento. E a gente tem vários desdobramentos. Por exemplo, a questão do hedonismo, né? Se eu sou feliz com a minha verdade e você é feliz com a sua verdade, tá tudo certo. Não importa se a minha verdade não é a verdade. Então a gente começa a estabelecer, entre aspas, né, verdades relativas, individuais, em que é aquela coisa, o importante é eu ser feliz. E, na verdade, você nem precisa saber o que é o evangelho com isso, né? Porque não interessa se o evangelho é verdade ou não, interessa que esse evangelho me satisfaça, que esse evangelho me faça feliz, né? E esse é o grande problema. A verdade é que esse é um conceito, o conceito de Protágoras, depois o conceito do existencialismo, é um conceito absolutamente pagão. Não tem nada a ver com o evangelho, porque o evangelho não é isso. Pelo contrário, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, a negação do self. Né? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O evangelho propõe que a gente cada vez mais se anule para que a natureza de Cristo brote em nós. Que nós sejamos, a nossa jornada nessa terra tem como uma das funções principais nos moldar a natureza de Cristo, nos conformar a Cristo. Então, quando você tem esse pensamento, ele é absolutamente contrário ao que o Evangelho propõe, ele é pagão. Porém, como nós cristãos somos frutos do meio, né, aí você vai ter um processo histórico também do desenvolvimento da igreja em que esse tipo de pensamento que é transmitido não é uma coisa assim, olha, gente, é o seguinte, isso aqui é o existencialismo, a gente crê nisso, toma... Não. Isso está pulverizado na cultura, nas músicas, nos filmes, nos livros, nas histórias de contos de fadas, em que você é feliz para sempre. O final dos contos de fadas sempre termina em "e foram felizes para sempre", quando a vida não é assim. Vai dizer "foram felizes para sempre" para os mártires do Coliseu, né? Isso é incompatível. Então, isso veio entrando nas pessoas, na sociedade, esse pensamento através da cultura como um todo, e entrou também na mente e no coração dos cristãos, seja aqueles que já nascem no Evangelho e vão crescendo, sendo educados na igreja, em casa, mas também em outros ambientes, seja naqueles que crescem dentro de uma visão não cristã e se convertem em uma certa idade, e aí já trazem toda uma bagagem. Então, aí a gente chega principalmente na virada da década de 1960 para 1970, 80, né, a gente tem o advento do neopentecostalismo, que é uma linha do cristianismo que é muito antropocêntrica, é muito self, e é muito self-service. Né? É muito Deus me sirva. Eu decreto porque eu quero, eu declaro porque eu quero, eu tomo posse porque eu quero, eu. E aí há uma série de interesses que alimentam esse desejo humano de ser servido, de obter benefícios. E quando você tem uma proposta que aparentemente faz sentido para você, olha, Deus, eu estou aqui, eu te amo, eu quero te servir, mas, em contrapartida, eu mereço ser feliz. Aí começa a ver
um evangelho, o evangelho self-service, ele é completamente miscigenado. Ele é uma mistura irrefletida e acrítica de valores que convergem para essa ideia. O evangelho serve para me fazer feliz. Né? É aquela história, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí entra a ideia do me sirva, do self. Né? Ok, para eu amar o outro como a mim mesmo, primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Então eu quero tudo de bom para mim, foco em mim, e aí o amar o próximo é a consequência, porque já que eu já me amo tanto assim. Né? Então, essencialmente, essa é a evolução que eu enxergo, Rubens, que levou ao surgimento desse pensamento. Eu acho que, claro, não é só isso, a gente teria que avaliar um âmbito muito maior, que talvez a gente não tivesse tempo aqui, mas eu considero que o advento do existencialismo no século XX, que impregnou a sociedade ocidental, é talvez um dos adventos mais responsáveis pelo surgimento posterior do evangelho self-service. Uhum. Então, me parece que alguns temas eles se mesclam nessa fala sua, que nós estamos tratando do individualismo, vivemos num mundo individualista, ensimesmado, nós vivemos no mundo da busca da felicidade para nós mesmos, nossos próprios interesses, um mundo antropocêntrico, como você falou, e, consequentemente, Deus ele acaba ficando na periferia, ele pode ser secundário no nosso conceito de evangelho e até no conceito de igreja, né? A gente está numa comunidade que a gente quer receber de Deus as coisas, não? A gente entende que está para servir pessoas, servir Deus e estar no encontro com Deus, criador de todas as coisas. Na verdade, nosso próprio interesse acaba predominando, né? Eu creio assim, eu até, se você me permite, eu diria que a gente nem coloca Deus para... Quer dizer, a gente não, né? Eu gosto de crer que eu tento não viver esse evangelho. Mas eu entendo que a proposta do evangelho self-service não é que coloque Deus na periferia, até mantém Deus na região central, desde que Deus esteja disposto a atender os meus anseios. Então, o papel de Deus é que muda, porque Deus deixa de ser aquele que tem que ser adorado, que tem que ser servido, pelo qual eu tenho que anular a mim mesmo, eu tenho que mortificar a minha carne, para que esse Deus exista em função de mim. Aí você tem vários desdobramentos, né? Você tem a teologia da prosperidade, você tem a confissão positiva e, mais recentemente, a chamada teologia do coaching, em que a teologia do coaching é um evangelho self-service. Por quê? É o discurso do você é a menina dos olhos de Deus. Né? Porque se Jesus morreu por você, é porque você é a coisa mais importante do universo. Quando a gente sabe que não é bem por aí. Aí começa. Né? Não vou citar nomes aqui, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Você está no centro do coração de Deus. Você foi criado para viver uma vida extraordinária. Tem muito esse discurso. Deus te criou para que você vivesse uma vida extraordinária, porque a gente tem que viver uma vida superabundante. Só que essa abundância acaba sendo uma abundância de realizações pessoais. Quando, na verdade, a realização pessoal, quando Jesus quer te mandar para você ser missionário lá em Trinidad e Tobago, você cai para segundo plano. O propósito de Deus é o que vale. Né? Então, a gente vê essa tensão ao longo de todo o relato bíblico. Né? Abraão, sai daí e vai para um lugar que você nem sabe onde, mas não interessa. Você não tem que saber, eu vou te mostrar. Mas eu tenho aqui uma promessa, olha, vai que a coisa é boa, tem uma descendência, tem um povo, etc, etc. Moisés, a mesma coisa. Moisés devia estar muito bem obrigado lá pastoreando as suas ovelhinhas, já com 80 anos, né? Já pensando como é que ele ia passar para Gerson o cajado do rebanho, pegar a cadeira de balanço dele, ficar lá na porta da tenda junto com a Zípora, curtindo a vida. Aí chega Deus e fala, Moisés, lamento, cara. Tu vai ter que ir lá falar com o faraó para libertar o meu povo. E Moisés não quer. Eu não vou, não. Mas aí a sarça diz para Moisés, a sarça, né, entre aspas, diz para Moisés, cara, desculpa, mas não importa aquilo que você quer, importa o que eu quero. Né? E Moisés quer, e aí depois ele quer chegar na Terra Prometida. E quando ele chega na Terra Prometida, Deus fala, não, cara, não vai ser agora, tu só vai entrar na Terra Prometida na transfiguração.
Agora, tu vai ter que esperar 1.500 anos para tu poder pisar o pé aí nessa terra prometida. Tu vai morrer aqui. E se você for pegar, você vai desenvolver a Bíblia inteira assim. Sim. Né? E não só a Bíblia, se você for para a história toda, você percebe a vida dos santos, dos sábios da história da igreja, da história da humanidade, repleta de pessoas que sofrem, que enfrentam o sofrimento, que lidam com a dor, né? E não apenas com a felicidade, que encontram a felicidade e não apenas sentimentos, em desejos, em adquirir suas próprias vontades, fazer sua própria vontade. Perfeito. Se você analisa algumas figuras históricas famosas, né? Lutero, que vivia fugindo, Spurgeon, que vivia em depressão e problema de gota e outras coisas. Você vai, Wesley, que passava uma semana em cima do lombo de um cavalo na neve para ir pregar para os mineiros e voltar depois mais 7 dias. Então, assim, o Evangelho não nos propõe essa ideia de que Deus está ali para nos servir, para nos fazer felizes. Né? É claro que a gente sabe que, por exemplo, a alegria é fruto do Espírito e é difícil crer que Deus só quer a nossa infelicidade. Mas eu entendo que nessa coisa chamada vida, e eu costumo usar uma metáfora, né? Que a vida tem a letra V, né? Que é um vale bem fundo, mas tem a letra I depois, que tem um pontinho em cima, ou seja, vem do vale, você vai lá para o alto. E o D você escorrega e assim por diante. Então, a vida é isso. A vida ela não é uma proposta de... Eu lembro que tinha um corinho, quando eu me converti, estava meio famoso, que era alegria todo dia, euforia. Não sei se você lembra disso. Jesus é a razão da nossa... Isso é completamente antibíblico, né? Não é alegria todo dia. A Bíblia não nos promete isso. Né? Então, esse é o grande perigo, né? Porque o grande perigo é que o evangelho self-service, ele não é o evangelho da Bíblia. Então, aquele que é um pregador do evangelho self-service, ele é um falso profeta. E aí a gente vai entrar em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre falsos profetas. Esse é o problema. O grande perigo que você vê, então, desse evangelho é não ser o verdadeiro evangelho. É isso que você quer dizer? Exato. É aquela coisa, Rubens, a gente tem aquilo que explicitamente não é o evangelho. E isso é ótimo que seja explícito, porque quando o capeta aparece pintado de vermelho com chifrinho, tridente e rabinho, você sabe que é o capeta. Sim. Né? Sim. O problema é quando ele se apresenta com a aparência do Tom Cruise, dizendo, olha, eu sou legal. Né? Então, eu temo muito mais aquilo que tem verniz de cristianismo, mas não é. Porque leva muitos a crerem que estão vivendo um cristianismo autêntico, e quando se você entende que aquilo não é o evangelho, o Novo Testamento, a nova aliança, não é o evangelho como Jesus nos apresentou, sim, a gente pode supor que Jesus está olhando e dizendo, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Né? Então esse é o perigo. É uma proposta de pseudo-cristianismo em que está todo mundo achando que é cristianismo e que na prática não está vivendo o Cristo. Porque é aquela coisa, a gente pega o conceito, Jesus Cristo. O que é isso? É o Jesus Cristo dos islâmicos? É o Isha, o profeta que está ali para servir Maomé? Ou ele é o Jesus Cristo do kardecismo, que é um ser criado e extremamente evoluído? Quem é esse Jesus Cristo? É o Jesus Cristo histórico, que foi apenas um mestre que morreu por questões políticas? Então, assim, o Cristo que nos redime, que nos reconcilia, que nos salva, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Se não for esse, ele não salva, ele não tem poder para salvar. Então, o grande perigo é uma parcela grande da população estar depositando a sua vida nas mãos de um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Esse é o grande perigo. Que não é o Cristo do Evangelho, na verdade, é um outro Cristo fruto da imaginação, de formas diferentes de enxergar, mas não é o Cristo do Evangelho. Exato. Né? Como é que a gente pode se proteger disso, Maurício? Como é que a gente pode se proteger das tentações que esse Evangelho, porque ele é tentador, é um Evangelho que propõe alegria, que propõe felicidade, que propõe uma vida assim de motivação, não é? E que acaba não olhando para si próprio, para o próprio coração, para as próprias dores, para a própria cruz de Cristo. Né? A gente acaba enfatizando um lado do Evangelho que não é a cruz, né? Que é central. Como é que a gente pode se proteger, então,
das tentações desse falso evangelho? Se a gente considera que o falso evangelho, por definição, é mentira, né, por ser falso, então a forma da gente se proteger é se escorando por trás da verdade. Né? Então a gente se protege da mentira se escorando na verdade. E o único meio, o único caminho é através da busca do conhecimento da verdade, que está primariamente revelada nas Escrituras. Porém, aí vem a dificuldade. A gente sabe que as Escrituras sempre são usadas para embasar as heresias, né? As heresias são embasadas numa distorção, numa interpretação das Escrituras equivocada. Então, por isso, nós precisamos buscar bons mestres que nos ensinem a ler a Escritura da forma como a Escritura foi feita para ser lida. Porque uma coisa é o Evangelho de Cristo, a outra coisa é o Evangelho do meu jeito. Né? A base é a mesma, é a Bíblia, está ali. Agora, como você entende aquilo, é muito... historicamente, está aí a história que nos mostra, pode ser lido de várias maneiras. Né? Veja-se as diferentes correntes do cristianismo. Né? E a gente não precisa nem sair do meio da igreja evangélica, vamos falar entre irmãos, em que um interpreta como pedobatismo, outro como credobatismo, um interpreta como sendo carismático, outro como sensacionista, enfim, há uma série de nuances que vêm da interpretação. Então eu entendo que não nos basta, pode parecer um pouco estranho à luz da sola escritura eu dizer isso, mas eu espero que vocês compreendam o que eu estou dizendo. Não nos basta olhar para a Bíblia. A gente tem que olhar para a Bíblia à luz daquilo que os bons mestres nos ensinam. Né? Quando eu olho para uma passagem, por exemplo, sei lá, da viúva colocando a moedinha no gasofilácio lá, qual é o entendimento correto que a gente tem que ter disso? Né? É a pergunta, o entendes o que leis? Eu posso ler. A questão é, estou entendendo adequadamente como Deus quer que eu entenda? Então, quando as pessoas falam que o cristão ele tem que ler a Bíblia, eu sempre discordo disso. Eu não acho que o cristão tem que ler a Bíblia, eu acho que ele tem que estudar a Bíblia. E se nós nos escoramos em mestres que não são os bons mestres, e quando eu falo mestre, eu estou falando tanto de um discipulador, quanto de um pastor, quanto de um professor, quanto de livros. Porque os livros são escritos por pessoas que se tornam nossos mestres. Né? Como você está fazendo, né? Acho que o seu doutorado, não é isso, Rubens? Se você naturalmente tem uma rica bibliografia que está te escorando naquilo, na sua pesquisa, naquilo que você está estudando. Ou seja, são mestres, pessoas que estão contribuindo com você, embora alguns já estejam até falecidos, outros estão em outros países e tudo, mas através da literatura chegam para a gente. Então, eu acredito que a gente tem que... Como a gente se protege? Através de um bom ensino, de um bom aprendizado das Escrituras. Porque simplesmente falar escorando-se nas Escrituras, toda a heresia por trás tem uma Bíblia ali escondida. Né? Sim. Agora, como entender essa Escritura? Qual é a melhor forma de interpretar? Qual é a melhor exegese? Qual é a melhor hermenêutica? Então, eu acho que isso é fundamental. Sim, importante especialmente porque a gente vem de várias tradições, Maurício, que interpretam literalmente, sem compreender as lentes que é enxergar um texto a partir do olhar de Cristo, a partir de um olhar de 2000 anos atrás, de um olhar oriental, das lentes corretas da hermenêutica, né? Então a gente precisa de ajuda, você precisa checar, você precisa conversar, você precisa ouvir Deus, né? Ouvir pessoas sábias, ouvir opiniões diferentes, né, e procurar ver realmente qual que é o propósito do próprio texto bíblico. Né? Isso, e você falou algo fundamental, Rubens. A gente também não se fechar apenas num grupinho sem ouvir o outro. Sim. Eu concluí recentemente a minha terceira faculdade de teologia, foi a sul-americana, inclusive. Né? Eu fiz a minha primeira faculdade foi uma faculdade pentecostal, porque meus 3 primeiros anos de caminhada cristã foi numa igreja pentecostal. Depois eu comecei a caminhar na fé, eu gosto de crer que eu amadureci, busquei outros rincões e fui fazer uma faculdade reformada e decidi agora, mais recentemente, fazer a sul-americana. E eu entendo que essa visão panorâmica, porque o meu coração, pessoal, eu gosto muito mais de conhecer a igreja como um todo, horizontalmente, do que pegar uma linha e me aprofundar, porque me permite conhecer outros pontos de vista, me permite avançar, propor essa dialética que vai me fazer ter uma visão do evangelho que seja
confrontando pontos de vista diferentes, em que aí eu vou ouvir os mestres e vou, claro, chegar a uma conclusão pessoal. Mas eu acho que a dialética é fundamental. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na igreja hoje em dia é o não querer ouvir o outro, não querer ouvir o diferente, sabe? Porque ouvir o diferente é fundamental, até mesmo para que a gente possa discordar dele. Porque a gente vê um fenômeno que acontece que são discordâncias desembasadas. Olha, eu discordo do evangelho self-service. Ok, mas com base em quê? Ah, porque eu acho. Ah, porque... Não, peraí, você quer discordar? É seu direito. Eu respeito o seu direito, mas me apresente o seu argumento. O seu bom argumento. Então, eu hoje, todos nós, acredito, né? Eu tenho 20 e... tenho quase 30 anos de convertido. Né? Nessa minha jornada, que é uma vida, minhas opiniões muitas vezes mudaram. Eu fui lendo, eu fui conversando, eu fui amadurecendo, já reformulei vários valores, vários princípios, várias crenças, e acredito que daqui até o fim da minha vida isso ainda vai acontecer. Né? Eu não posso me cristalizar no tempo, né? A Igreja Reformada está sempre se reformando, a gente está nessa dinâmica constante. Agora, para ouvir os bons mestres, é até bom ouvir os maus mestres. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Se você me permite, eu não sei se eu posso falar, mas no livro da nossa editora, da God Books, eu posso falar, Rubens, sobre isso? Pode sim, claro. Vou dar um exemplo. Olha, esse aqui vai ser o lançamento da God Books, nossa editora, agora em outubro. É um livro da coleção Melhor de João Calvino, que é a resposta de Calvino ao cardeal Sadoleto. Né? A primeira vez que esse texto é traduzido em português. E, para quem não sabe a história, Calvino tinha sido expulso de Genebra, o cardeal Sadoleto, o cardeal católico romano, escreve uma carta para os magistrados de Genebra para que eles voltassem à fé católica. E aí eles chamam Calvino, que eles tinham mandado embora de Genebra, para responder essa carta. E a resposta dele é tão brilhante que que convidaram ele para permanecer, voltar. Não, fica aqui com a gente. E recebeu elogios de Lutero, John Piper escreve elogios, enfim. E no livro, a gente não colocou só a resposta do Calvino. A gente colocou a argumentação do Sadoleto. Então, aqui no livro, a primeira parte do livro é aquilo que a gente discorda, né? Que é a carta do Sadoleto para o Calvino, para os magistrados de Genebra. E mais à frente, a gente vai colocar a resposta do Calvino. Por quê? Para contextualizar. O leitor tem que entender o que foi dito pelo Sadoleto para entender a resposta de Calvino. E essa questão que você levanta da dialética, do diálogo, é fundamental hoje, ainda mais em tempos de tanta polarização e hostilidade, né, Maurício? A gente precisa ouvir uns aos outros, ouvir aqueles que pensam diferente, ouvir aqueles que pensam como a gente, ouvir terceiras vias. É um tempo de diálogo, de conversa, especialmente num mundo complexo como o nosso, né? Verdade. E isso é bíblico, Rubens. Isso não é... eu vejo muita gente nesse nosso mundo polarizado que coloca aquela história, unidade quando possível, uma frase aí que atribuem acho que até a Lutero, não sei, e que não foi ele que falou, unidade quando possível, a verdade sempre, tem um negócio assim, eu esqueci a frase. Eu até discordo dela, eu acho que ela não é bíblica, porque eu acho que a unidade tem que ser presente sempre. Quando eu leio João 17 e vejo Jesus pedindo ao Pai que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um, isso é um patamar elevadíssimo, sublime de unidade. Né? Então, eu não vejo a unidade da igreja como algo menor, sabe? Se der, a gente vive em unidade, eu não vejo isso. Eu vejo como um dos pilares do evangelho. E quando você vai para a Bíblia, e aqui eu estou até buscando aqui na minha Bíblia essa passagem que eu gosto muito, é uma passagem de 2 Timóteo 2, 24 a 26, que fala sobre isso e que as pessoas não prestam atenção nessa passagem. E eu acho ela impressionante com relação a essa forma de como você se posicionar com aquele que discorda de você. Né? Nesse momento que a gente está vivendo de polarização, o que é isso? Eu tenho uma crença, o outro tem outra crença, a gente vai saindo na pancada aqui porque a gente discorda. Aí quando você vai lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 24 a 26, me permita ler aqui. Ele diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Ponto. Só aí você já tem uma pregação inteira. Sim. Né? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável com todos. E todos não é
opcional. Todos são todos, né? Então, a amabilidade, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, ela tem que estar presente no nosso trato interpessoal a todo tempo. E aí ele prossegue e diz, apto para ensinar, paciente. Né? Ele não fala apto para brigar, apto para ofender, apto para defender a verdade, desmerecendo, debochando, desqualificando. Não. Apto para ensinar. O que é ensinar? Você é um mestre, Rubens. O que é ensinar? É você chegar diante de um grupo de pessoas e você transmitir um conhecimento, da forma que aquilo seja absorvido da melhor maneira possível. E aí ele logo junto ele fala paciente. Por que paciente? Por que seria nesse contexto necessário ser paciente? Porque muitas vezes nós vamos tentar transmitir o conhecimento para pessoas que não vão querer concordar. A gente tem que, né? E aí ele deve falar, deve corrigir com mansidão. Olha que coisa. Pega isso e coloca à luz do que está havendo nas relações, e aqui eu não vou nem considerar os não cristãos, só nas relações de divergências entre cristãos, né? Devem corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Né? Aí ele continua levando-os ao conhecimento da verdade, parará, parará. Então, o que eu vejo nessa passagem aqui? Há uma proposta evangélica de diálogo com aqueles que não concordam conosco. E isso deve ser feito de que forma? Ele fala apto a ensinar e depois ele fala instruindo. Os dois têm um campo semântico muito parecido, que é o quê? Eu detenho um conhecimento, eu tenho que transmitir para outro, da forma que ele absorva da melhor maneira possível. E ele fala com amabilidade, com paciência e com mansidão. Olha aí, 3 virtudes do fruto do Espírito. Né? Então, quando eu olho para essa polarização, eu entendo o seguinte, é humano, é natural nós divergirmos. Agora, como eu tenho que lidar com essa divergência? E aí, eu vou voltar aqui para a questão do evangelho self-service. Porque o evangelho de Jesus Cristo ensina isso que eu li aqui. O príncipe da paz ensina isso. Agora, o que o evangelho do meu jeito ensina? Eu sou um cara agressivo, eu sou um cara violento, eu sou um cara arrogante, eu sou o dono da verdade, meu nariz é empinado. Então, eu me converti. E eu não mudei a minha natureza. A natureza de Cristo ainda não me conquistou. O velho homem continua gritando aqui dentro. Então, eu tenho 2 caminhos. Ou eu passo pela renovação da mente, ou eu me torno uma nova criatura de fato, no caráter e no temperamento, porque fruto do Espírito também é sobre temperamento, não é só caráter, ou eu arranjo uma boa desculpa para eu continuar sendo essa pessoa desagradável que eu sempre fui como não cristão, só que em nome de Jesus. E é isso que a gente está vendo. O evangelho do self-service é uma das principais fontes de alimentação da polarização. Porque ela diz, você pode continuar sendo assim, você pode ofender, você pode debochar, você pode segregar, você pode fazer tudo aquilo que Gálatas 5, 19 a 21 diz que você não pode fazer, que é a obra da carne, facções, ira, e dizer que você é crente e que você está fazendo isso em defesa da verdade. Quando na verdade não é essa a proposta do evangelho. Esse é o evangelho. Isso é evangelho self-service também. Não é só busca de interesses pessoais, de bênção, não. Também é uma defesa do meu self. Para que eu seja servido e me sinta bem. Eu sou crente, mas eu posso tirar minha foto com meu café, como eu vi outro dia, numa rede social. A pessoa botou um café com um monte de bala de revólver no pires, fazendo uma brincadeira. Tá bom. É esse tipo de cristão que você acha que Jesus quer que você seja? Amém. Como é que a gente lida, então, nessa questão na nossa igreja local, na comunidade? Acho que é um tema muito sério, muito importante, muito prático, muito relevante para os dias de hoje. Como é que a gente trabalha isso no nosso ministério, no dia a dia da nossa igreja? Eu não vejo uma fórmula mágica. Eu acho que a gente tem que recorrer aos antigos métodos. Né? O primeiro deles é o discipulado. Né? Um discipulado que não é, embora uma parte da igreja entenda dessa maneira, mas não é necessariamente sala de aula. É a caminhada conjunta, é a caminhada homem a homem, é a caminhada um a um. É na influência do ombro ao ombro. É o recém-convertido convivendo conosco e enxergando e ouvindo de nós o que é o evangelho verdadeiro. Né? E para isso não é fácil, porque para ser um discipulador você tem que ser amável,
alegre, paciente, pacífico, pacificador, você tem que ser amoroso, você tem que ser benigno, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter mansidão, você tem que ser fiel a Deus. Isso tudo exige o quê? Renúncia de nós próprios. Então, o recém-convertido, quando ele chega à igreja, ele vai se tornar o cristão que ele enxergar em nós. Esses mestres, que eu acredito que são a defesa, né, do bom ensinamento bíblico, eles têm que estar presentes não só no que é ensinado, mas no que é vivido. Então, entendo que na igreja local o primeiro passo é cada um de nós ser um mestre do que é o evangelho verdadeiro. Não adianta eu pregar o príncipe da paz e promover a guerra nas redes sociais. Chegar nas minhas redes sociais e ser uma pessoa abjeta, que ofende, que desqualifica, que é arrogante. Essa é uma das primeiras coisas que eu vejo. Eu enxergo mais menções, eu não fiz uma tabulação disso ainda, mas a quantidade de vezes que você vê o povo de Judá ser criticado por Deus antes do exílio por conta da arrogância dos seus líderes era enorme. Eu gostaria um dia de ainda fazer esse levantamento. Mas a arrogância é uma coisa terrível à luz da Bíblia. A Bíblia diz que os arrogantes não permanecerão à vista do Senhor. Então, não adianta a gente pregar uma coisa e não viver a humildade verdadeira, autêntica, a simplicidade autêntica no dia a dia. Então, eu entendo que o primeiro passo, a primeira postura para viver isso na igreja local seja o discipulado. O segundo é a pregação e o ensino, né? Que nós preguemos, né? Aí é uma responsabilidade da liderança, que tem acesso ao microfone, vamos dizer assim, metaforicamente falando, que ensine e pregue aquilo que é o evangelho a ser vivido. Não adianta a gente achar que a gente vai, que as ovelhas da igreja, os irmãos da igreja vão viver um evangelho Christ service, a gente pode chamar assim, né? Se a gente não prega isso, se a gente não ensina isso. Então, isso faz parte. Então, eu entendo dessa maneira. Eu acho que é no proclamar e é no viver. E aí é uma responsabilidade que está, em grande parte, com a liderança, mas em toda parte com todo aquele que está numa congregação de fé. E que demos o exemplo. Eu, por exemplo, Rubens, não sou pastor, mas eu sou professor, eu dou aulas, enfim, tem pessoas que olham para mim e me veem como uma referência, digamos assim. Então eu preciso viver aquilo que eu acredito ser o evangelho verdadeiro. E não viver aquilo que eu acho que é o evangelho self-service. Porque senão eu vou ser contraditório e isso não vai fechar. Sim. E há muitas pessoas machucadas, não é, Maurício? Muita gente ferida, muita gente que se desapontou, que se decepcionou até com a igreja, com a comunidade, com o evangelho, porque encontrou um evangelho que não era o evangelho de Cristo. O evangelho self-service, ela acabou ficando contaminada com isso, né? Então você vê um número enorme de pessoas aí que percebem que estão se distanciando de Deus, distanciando das igrejas, porque elas estão feridas, machucadas. Como é que a gente lida, então, com gente assim, gente que chega na nossa igreja, às vezes vem de outras comunidades, ou vem de uma história, de um histórico de mensagens de self-service que estão perdidas e não estão encontrando a felicidade plena do Evangelho de Cristo, não sabem o que é o Evangelho de Jesus. Como é que a gente lida com isso? Eu acho que primeiro com amor, né? Com muito amor. Essas pessoas têm que ser amadas, porque o Evangelho self-service, em todas as suas manifestações, em todas as suas dinâmicas, elas machucam. Quando o Evangelho self-service se manifesta na teologia da prosperidade, ela machuca porque ela promete o que não cumpre. Você pode dar o teu carro para a igreja e você não vai, e você pode ir à falência no ano seguinte. Uma coisa não impede a outra. A gente teve recentemente um caso de pessoas aí promotoras da teologia da prosperidade, donas de editora, que a editora pediu recuperação judicial. Então, é óbvio que promete o que não cumpre, o que não pode oferecer. E as pessoas vão se machucar, porque vão enxergar aquilo e falar, eu acreditei, eu dei, eu sacrifiquei e tal, e não. Então, essa pessoa machucada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser amada em primeiro lugar. Uma outra forma, o evangelho do coaching. Né? O evangelho do coaching é um evangelho vazio, ele é um pastel de vento. Por quê? Porque ele te enche de si mesmo, mas ninguém
consegue a realização em si mesmo para sempre. Ela pode ter um período em que ela vai se sentir eufórica, mas depois de um tempo, o vazio deixado por Deus vai continuar dentro dela. Então ela vai chegar machucada, por quê? Porque ela não conseguiu encontrar a completude da sua existência. Tem que ser acolhida, tem que ser amada. Mais recentemente, a questão da polarização. O evangelho do self-service, com igrejas sendo destruídas, porque a igreja só acolhe como sendo um cristão, um irmão, aquele que política e ideologicamente concorda consigo. Essa é a minha única visão. A minha visão política e ideológica e, consequentemente, espiritual, porque aí eu começo a colocar. Você não pode ser cristão e ser de esquerda, você não pode ser cristão e ser de direita. Aí você começa a criar essas construções que não estão na Bíblia e você machuca. A gente viu aí nas últimas eleições, né, 2018, o que aconteceu. Rachas e membros deixando igrejas e pastores brigando com membros e blá, blá, blá. Isso é o quê? Isso é evangelho self-service. Porque não é um evangelho focado em Cristo que entende que dentro da família de fé há espaço para essas divergências. Porque elas não estão no core, no coração, no centro, no tutano do evangelho. Elas estão na periferia. E aí isso machuca. Tem gente abessa que deixou igrejas por causa de polarização política. Essas pessoas têm que ser acolhidas. Então, eu enxergo que em todas as manifestações do evangelho self-service, o primeiro passo é ter amor no coração. Se eu continuo construindo na minha igreja a cultura da polarização, não adianta uma pessoa que chegou machucada pela polarização achar que vai encontrar a cura, porque não vai. Ela vai continuar encontrando aquilo que fere nessa comunidade. Então nós temos que ter amor. E o amor, ele é o contrário do vinde a mim. O amor é aquele que se estende de mim para o outro. Então ele é justamente o avesso do self. O amor é se estender. É porque Deus amou o mundo que deu o seu próprio filho. Então, o amar é dar, por princípio. Então, a gente tem que amar essas pessoas independentemente do que elas viveram. Vem como estás. E aí, uma vez que ela chegue, nós primeiro entramos com o amor. O amor é o que acolhe, é o abraço do pai que recebe o filho pródigo que deixou ele. Né? Aquele é o amor, é o acolhimento. Mas depois a gente tem que entrar com o quê? Com a verdade, com o ensinamento correto, com o discipulado da verdade. Então eu entendo, e aí se a gente for falar em termos teológicos, né, é a ortodoxia caminhando junto com a ortopraxia. Não tem como a gente fugir disso. Então eu entendo que a única maneira de você combater essa visão, perdão, deixa eu refazer. A única maneira de você receber, tratar e ser um instrumento de Deus para a cura dessas pessoas que foram feridas por essa miríade de manifestações do evangelho self-service é uma boa ortopraxia com uma boa ortodoxia, ou seja, um acolhimento em amor e uma consequente transmissão de um conhecimento verdadeiro na convivência e no ensino, na pregação. Enquanto você está refletindo e eu pensando já em como concluir esse momento juntos aqui, muito agradável, muito bom, de uma discussão bem aberta, eu estava pensando aqui comigo o que é o Evangelho, na verdade, né? O que é quem e o que é o Evangelho para nós tem a ver com quem é o Evangelho, é o próprio Cristo, né? Então parte da nossa compreensão do que é o Evangelho é olhar para o próprio Cristo, como ele viveu, o que ele fazia, como ele interagia com as pessoas. Né? O Evangelho é Jesus, no final das contas. O amor que a gente fala é o amor de Cristo. O discipulado que a gente fala é o próprio ser da essência, do caráter de Jesus, a própria vida de Jesus. Né? Ele dentro de nós. Uma das maneiras da gente reencontrar o sentido do que é o Evangelho é perceber que o eu dele, o centro dele é a própria pessoa de Jesus Cristo, né? Exatamente, acho que é isso. Em outras palavras, pegando a tua excelente ponderação, eu acho que o combate ao evangelho do self-service é o evangelho do Christ service. É você tirar os olhos de si, botar os olhos em Cristo, confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E você confiar que nas agruras da vida, nos baixos e nos altos, né, o Senhor estará presente. Né, porque é o que ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, estou convosco todos os dias até o fim dos tempos.
O nosso consolo está em saber que, em meio às dores, Cristo olha por nós. Então, nós focamos em Cristo e nós confiamos que Cristo foca em nós, né? Ou seja, eu sirvo o meu Pai, eu sirvo o meu Deus e eu tenho a esperança de que Deus está cuidando de mim, sabendo que eu terei momentos ruins, momentos bons, mas que eu estando com foco no lugar certo, a luz pode... Eu imagino a gente num lugar muito escuro com foco de luz. Eu estou olhando para aquele foco de luz. Eu estou caminhando em direção àquele foco de luz. Se ele vai para lá, eu sei que é naquela direção que eu tenho que andar. Se o foco de luz vem para cá, eu sei que eu naquela direção. É claro que o foco de luz está lá na frente, então eu posso tropeçar aqui, eu posso dar uma topada, eu vou sentir dor, eu vou me machucar, posso ralar o joelho, posso dar com a cabeça no mar, porque está tudo muito escuro, mas eu sei onde o foco está, né? Então, eu creio que o importante é isso, é a gente viver um evangelho cristocêntrico, um evangelho que tem como prioridade a glorificação do Senhor, né? É o reino de Deus e sua justiça, e aí a gente confia que tudo mais será acrescentado, ou seja, Senhor, eis-me aqui, agora me leva aí, me conduz, me guarda, me protege, né? Procuro fazer a minha parte, não vou viver uma vida, claro, né? Não é um evangelho de passividade, a gente está, né, como diz a música, a canção Esperar é Caminhar, né? Então a gente está ali na caminhada, enquanto a gente está fazendo isso, as coisas vão acontecendo, mas o foco está no Cristo, o foco está na cruz, a gente sabe para onde a gente está indo. E aí, o mais ele fará. Sim. Maurício, muito bom essa conversa nossa, nesse bate-papo aberto aqui, esse diálogo da compreensão do que é o Evangelho em tempos tão diferentes, tão complexos do mundo contemporâneo, não é? Queria agradecer por essa conversa, para a compreensão maior do self-service, desse conceito do Evangelho self-service, os seus perigos, as suas tentações e como lidar com ele. Quero agradecer mais uma vez, obrigado, parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito na God Books, que Deus continue abençoando você. Estamos juntos aí, precisando da gente aqui em Londrina, também na FTSA, conta conosco, viu? Um grande abraço, Deus abençoe. Obrigado, Rubens, um prazer muito grande estar aqui com você, prazer estar com todo mundo que assistiu a gente, espero ter abençoado a vida de vocês. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigado, muito bom estar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e participar desse movimento de reflexão, de olhar para a realidade, da nossa espiritualidade, repensar a nossa teologia em tempos complexos, pós-pandemia, num mundo bem diverso, como é o mundo contemporâneo. Deus abençoe a todos.